Ei, você crê que Jesus fez vários milagres quando estava nessa terra? Pois ele fez. Eu quero falar hoje dos milagres de Jesus. Eu quero falar hoje do primeiro milagre que Jesus fez. Jesus, ele fez milagre e ainda continua fazendo milagre. O milagre de Jesus, ele é o sobrenatural. Acontece naturalmente, sem você nem perceber. Então, no livro de João, capítulo de número 2, está escrito o primeiro milagre de Jesus. Ao terceiro dia, o versículo 1, fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então houve um grande casamento e convidaram Jesus. Convidaram a mãe de Jesus, convidaram Jesus e convidaram os discípulos. Que maravilha que aquele homem, no dia do casamento, ele foi honrado com a presença de Jesus. Convide Jesus para fazer parte da sua família. Convide Jesus para fazer parte do seu casamento. Convide Jesus em qualquer situação que você venha estar vivendo. Jesus, ele é onisciente, onipresente e tudo ele pode. Então ele foi convidado para este casamento. Mas naquela época havia um preparativo antes do casamento, aonde o noivo ele deixava tudo ali pronto para que não viesse faltar nada, inclusive o vinho, para que não fosse envergonhado. Então naquela época, faltar vinho no casamento seria uma decepção para os noivos. Mas ali, Jesus estava ali, sua mãe, estavam os discípulos, Jesus e a sua equipe. Aí de repente a mãe de Jesus chega e diz para ele: ei, faltou o vinho acabou-se. Aí ele vai e diz aqui: que tem eu contigo? O versículo 4, disse Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Jesus estava dizendo que ainda não era chegado o momento do ministério dele. Mas vamos pegar essa visão aqui, como é as coisas de Deus. As coisas de Deus, elas são tremendas. Mesmo ali, quando a mãe de Jesus chegou para ele e disse: ei, faltou vinho. Ele disse: que tem eu contigo? Então Maria estava preocupada ali com a decepção daquele povo. Aí ali chamou Jesus e aí fala para ele. Mas a Jesus o dizer: mulher, que tem eu contigo? Não é chegado a minha hora. Jesus estava dizendo ali que não tinha começado ainda o ministério dele. Mas olha que de repentemente Deus vai e diz: pois começa agora. Porque Jesus não poderia fazer nada que não fosse com a permissão do seu Pai. Porque ele veio cumprir o que está escrito. Então ali Jesus, ao falar que não era chegado a hora, mas naquele mesmo momento, na dificuldade daquele povo, chegou a hora. Isso é coisa tremenda. Isso é coisa tremenda. Às vezes não é hora nem para ele operar o milagre na sua vida, na minha vida, mas devido à situação que você vive, a situação que eu vivo, a situação que você está vivendo, aí aquela hora é chegada, aquela hora é chegada na sua vida. Abre o espaço para que venha acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui no versículo de número 3, glória a Deus, versículo de número 5 diz assim:
A sua mãe disse aos que servia: fazei tudo quanto ele vos disser. Louvado seja Deus. Mas Maria, acreditando tanto em Jesus, que ela vai e prepara ali o povo que trabalhava ali, que cuidava das talhas ali, diz assim: olha, fazei tudo o que ele disser, para que quando ele venha fazer, ou quando ele venha mandar, não venha ter alguém que não venha fazer. Então veja o segredo do seu milagre. O seu milagre é fazer o que Jesus disser, é fazer o que Jesus manda. O que é que ele tem mandado você fazer? O que é que ele tem mandado, tem tocado você? O que é que ele tem querido de você? Louvado seja o nome do Senhor. O que Jesus quer do homem? Jesus quer o coração, Jesus quer a boca, Jesus quer o corpo. Jesus, ele quer o homem todinho para ele usar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então aqui no versículo de número 6, eu quero falar esses dias aqui sobre os milagres de Jesus, mas aqui falando da sua palavra, lendo aqui na Bíblia, e estava ali posta 6 grandes talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Então talhas ali que pegavam muitos litros d'água, elas estavam ali secas, porque, louvado seja Deus, em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse Jesus: enchei de água essas talhas. Então as talhas de pedra, elas estavam secas. Imagine quando Jesus mandou encher aquelas talhas de pedra, mandou encher de água. Disse Jesus: enchei de água essas talhas, e as encheram até em cima. Então encheram até a boca. Olha, isso é tremendo. Jesus mandou encher, eles poderiam estar duvidando e botar pouca água para poupar o esforço deles. Mas o texto aqui está dizendo que eles encheram até em cima, encheram até ali ficar rente. Versículo 8, disse: tirai agora e levai. Só mandou encher, preste atenção, só mandou encher e agora já disse: e tirai, disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde vieram, se bem que os sabiam os serventes que tinham tirado a água. Eu estou no texto. Chamou o mestre-sala ao esposo. Está vendo? Jesus, meu irmão, isso é fé. É fé quando Jesus, para Jesus operar o milagre. Mas veja que não precisaram fazer nada, a não ser só encher a palha. A Bíblia diz que nós somos um vaso de barro. Então se encha de esperança, se encha de esperança em Jesus, se encha, ou seja, de vontade, de desejo, de lhe servir, se encha de fazer verdadeiramente a vontade dele, se encha de Deus. Diga: Jesus, o coração meu é teu. Ou seja, quantas pessoas estão derrotadas até hoje, porque elas deixaram de lutar. Não deixe de lutar, se encha de fé, acredite que Deus vai mudar essa situação, creia que não vai ficar assim. Para você é impossível, para o seu amigo é impossível, para a sua amiga é impossível, mas para Jesus tudo é possível. Ninguém poderia fazer nada naquela hora, mas Jesus mandou colocar água nas talhas, eles colocaram. Jesus disse: agora leva a água na presença do mestre-sala, aquele que provava, aquele que era encarregado de provar o vinho. Quando o mestre-sala provou aquela água, que não era mais água, já era vinho, vai e chama o noivo. Porque chama o noivo? Porque que ele manda chamar o noivo? Porque ele se admirou, disse: que noivo esperto. Os outros servem
primeiramente o vinho mais ruim, mais melhor, para depois servir o mais ruim, depois que o povo já beberam muito. Aí então, louvado seja Deus, e Jesus, ele tinha feito aquele vinho. Então sabe o que significa isso? Aquilo que Jesus faz é melhor, tudo que Jesus faz é bom, o que ele vai fazer na sua vida é maravilhoso, o que ele pode fazer na sua vida, nem você mesmo vai entender, você não consegue entender. Eu estou aqui na palavra dele, eu não estou aqui fora de nada, com palavras decoradas, para estar ministrando ao seu coração. Não, é a palavra do Senhor Jesus. Disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então traz o inferior, mas guardaste até agora o bom vinho. Tá vendo? Isso é tremendo. Jesus, ele muda. Você sabe o que é mudar da água por vinho? É mudar aquela situação que não tem saída, é mudar aquela situação que você olha de um lado para o outro, você está derrotado, está derrotada, você não sabe o que fazer, ninguém pode fazer, mas Jesus faz. Aquele homem disse: ei, tu guardaste o melhor vinho para o final, homem. Este vinho é muito melhor. É porque tinha sido o vinho do milagre. A vida depois do milagre é melhor. Lembra o que aconteceu com os discípulos ali na passagem do mar da Galileia? Que o mar se levantou-se para afundar eles. Ali você viu o que houve? Jesus levantou e disse para o mar calmar, disse para o vento, ou seja, aquieta um, calma um, outro, ou calma outro e aquieta outro. Só sei que calmou tudo, e diz o texto que houve uma bonança. Bonança, você sabe o que significa bonança? Bonança é fartura de tudo, bonança é fartura de paz espiritual, de paz material. Bonança é estar sim, louvado seja o nome do Senhor. Então, continuando no texto, glória a Deus, e Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, louvado seja Deus, e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, e ele, sua mãe e seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias, e ali continuou Jesus a caminhada dele. Esta passagem aqui, deste primeiro milagre de Jesus, aí ali ele iniciou a sua carreira ali depois desse primeiro milagre, onde ele tinha deixado uma família feliz, onde ele tinha livrado daquele casal ser envergonhado, daquela casa ser envergonhado. Ei, Jesus não quer envergonhar ninguém, Jesus não quer envergonhar você, Jesus quer ajudar você, ele quer transformar você, ele quer mudar a sua família, ele quer mudar você, ele quer trazer o melhor. Veja que ele deu a vida dele pregado naquela cruz para salvar o homem. Como é que Jesus, ele quer o seu mal? De maneira alguma. Esse aqui foi o primeiro milagre dele, iniciando ali, louvado seja Deus, a sua carreira. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelha e pombos, e os que cambiavam dinheiro e assentados. E tendo feito, ou seja, azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também as ovelhas e os bois, e espalhou dinheiro dos cambistas e derribou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui este, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Ah, Jesus amado, tenha misericórdia no dia de hoje. Quando ele saiu do milagre ali da Galileia,
ele encontra ali na porta do templo a feira ali que eu vendia tudo, espalhava ali, trocando animais, ou seja, com enfermidade, animais doentes. Ele se zangou-se com aquilo, e ali ele disse: tirar isso daqui, vocês estão aqui. Ou seja, a casa do meu pai é lugar de oração. Ei, a casa do pai não é lugar de comércio, não. A casa do pai não é lugar de venda, não. A casa do pai é lugar de adoração, é lugar de pregar a sua palavra. Então aqui ele inicia a sua jornada, a sua carreira, e aqui ele diz aqui no 17: e os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da tua casa me devora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, faça só crer, faça o que ele tem dito. Então os milagres de Jesus, eles continuaram a seguir. Daqui Jesus seguiu em outro vídeo. Eu vou falar de mais milagre dele, mas esse milagre aqui, quantas pessoas não conseguem entender o que é um milagre da água para o vinho, o que é uma transformação. Mudar da água para o vinho é mudar aquilo que ninguém pode mudar na sua vida. É o impossível. É aquela situação que você se encontra e ninguém pode mudar. Tem coisas que parecem impossíveis a Deus, mas tudo é possível. Nós vamos passar aqui nessa jornada dos milagres de Jesus. Nós vamos ver Jesus transformando água em rocha, em pedra, ou seja, em terra firme, seja o que for, mas nós vamos ver ele transformando água em piso para o seu discípulo pisar em cima. Ele transformou a água no vinho, mas lá na frente ele vai transformar ela em terra firme para o seu discípulo pisar. Sabe por quê? Eu não quero entrar nos milagres próximos, que eu quero deixar para os vídeos, mas você lembra quando ele disse, quando ele apareceu por cima da água, que Pedro disse: se é o Senhor, manda que eu vá ter com o Senhor. Jesus disse: venha. E agora Pedro tira o pé do barco. Meu irmão, é muita coragem, é muita fé, tirar o pé do barco num mar bravo daquele. Mas quando ele tirou o pé da embarcação, que colocou na água, a água estava firme. Ele pisou ali em coisa firme. Ali ele tirou o outro pé e pisou. E ali ele começou a andar. Poderia ter sido tudo diferente. Mas aí levantou-se o vendaval. E ele se assombrou. Tirou a visão de Jesus, começou a olhar para um lado e para outro, começou a afundar. É o que tem acontecido hoje, nos dias de hoje. Jesus tem feito isso e ainda faz. Mas quando ele começa a fazer um milagre na sua vida, o vendaval se levanta, as dificuldades aparecem, e aí você tira o olho de Jesus e começa a olhar para as dificuldades, e aí você começa a afundar, você começa a dizer: por quê que está tudo acontecendo na minha vida? É porque tirou o olho do alvo. E você tirou o olho do alvo, não foi porque você cometeu A nem cometeu B, não. É porque você começou a seguir o caminho que ele quer que você siga. Por isso que as potestades se levantaram, mas coloca a visão para frente.
que Ele vai lhe dar vitória, olhando com fé, com esperança, enxergando o invisível, crendo no incrível e recebendo o impossível, porque o mundo sobrenatural, ele é invisível. Mas quando você crê nele, você vê o invisível. Quando você vê o invisível, você crê no que ninguém pode crer. Se você crê no que ninguém pode crer, você receberá. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos passar por vários textos na Bíblia sobre os milagres de Jesus. Vai ter milagre que você vai ver que Ele o libertou. Hoje Ele está falando em transformação. Não desista. Olhe para Ele, que Ele vai transformar a sua vida. Olhe para Ele, que Ele tem uma saída para você. Ele tem saída. Que Deus abra a porta nesse dia de hoje, na vida espiritual, mas na vida material e na sua saúde. Eu bato muito na vida espiritual, porque a pessoa que é rica espiritual, ele vive bem nessa terra, porque a espiritualidade faz com que você viva satisfeito. A vida espiritual estando boa, se você tem muito, é como que você não tenha. A vida espiritual estando boa, se você não tem muito, é como que você tem. Você consegue entender? Se ela estiver boa, a vida espiritual, você pode ser e você vive como que não é. Se a vida espiritual tá boa, você pode até não ter, mas você vive como que você tem. Porque você tem o espiritual. O espiritual, ele está acima, porque o elo da alma anda satisfeita, mesmo em todas as dificuldades, mas você consegue andar animado, olhando para Cristo, acreditando que 2022 vai ser diferente. E profetize na sua vida, profetize na sua família. Ei, eu quero dar um recado de Deus para você. Você lembra que você acredita que Deus pode fazer milagre? Lembra daquelas pessoas que aparecem e você diz: ei, Deus vai fazer um milagre, Deus vai realizar, Deus vai resolver essa sua situação. E Deus não resolve, mas quando é para você, você não crê. Quando é para a sua vida, você termina de profetizar na vida de um, na vida de outro, mas quando bate para você, é mais difícil. Mas eu estou falando, é de nós. Quando eu estou apontando para você, está aqui 3 apontando para mim. Eu estou falando é de nós. Nós acreditamos, não é? Que Jesus pode fazer tudo na vida de outro. E por que não podemos acreditar na nossa? É o que Deus tem falado comigo. Eu entrei no culto aqui de ensinamento, quinta-feira. Louvado seja Deus, não foi terça-feira, culto de libertação. O Espírito falou no meu coração: profetiza na tua vida. Então eu fiz uma oração só de profetizar. Profetiza na vida, profetiza na tua vida. Depois de profetizar na tua vida, profetiza dizendo: ei, 2022 vai ser diferente. E por que não profetizar logo hoje? Não profetizar logo hoje que passagem, ou seja, Natal está aí bem pertinho, mas em Natal já mudou. Por que não profetizar que o que tu perdeu vai voltar no Natal? Por que não profetizar que tu não vai passar o ano novo assim? Por que não? Por que não profetizar? Ele mudou a água para o vinho, foi de repente. Ele mandou só encher as talhas. Quando encheram ali, o milagre já estava feito. Então profetiza que tu vai ver o que vai acontecer. Profetiza que o ano não vai terminar assim. Quanto mais 2022 na tua vida, profetize na sua vida. Profetize
mudança, profetize avivamento, profetize ânimo, faça uma oração. Quando esse vídeo chegar à sua porta, compartilhe também para as outras pessoas, bote no comentário lá, me ajude nos comentários mesmo do YouTube, faça lá o comentário na página do YouTube mesmo, e compartilhe com as outras pessoas, me ajude esse vídeo chegar a outras pessoas, compartilhe que Deus vai abençoar você. Você compartilhando esse vídeo, é como que você esteja pregando a palavra de Deus também. Então profetize na vida do filho, profetize na vida do marido, profetize na vida das pessoas. O marido profetize na vida dele, na vida da esposa, os filhos profetize também. Então profetize, termine o Natal, não comece logo hoje. Quando esse vídeo bater a sua porta, vá logo profetizando, mas crendo, vá profetizando crendo. A fé, ela é o firme fundamento de tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, mas eu não sei, eu luto com as pessoas dizem, pastor, o senhor não sabe, a dificuldade está tão grande na minha vida. Eu sei sim, a dificuldade é grande, as coisas que apareceu, você não esperava, mas Deus é maior. Então profetize que o que você perdeu, que é bênção sua, você vai ter de volta. Agora aquilo que não era bom para você, não vai voltar, mas vai voltar coisa melhor. Quando as coisas velhas vão embora, fica lugar para as novas entrar. Pega essa visão, louvado seja o nome do Senhor. Quando tu limpa a casa, limpa essa casa aqui, quando tu limpa ela, dá espaço para as coisas novas chegar. Então faz o seguinte, libera perdão, solta quem tiver preso no teu coração, manda isso embora. A ceia é difícil sim, porque fez isso, porque fez aquilo. Não, a conta vai prestar, é com Deus. Libera que Deus vai te abençoar no nome de Jesus, e me ajude nessa jornada.